discutindo, no fundo, afinal, o que é Project Finance. E a primeira abordagem nossa é história econômica. Project Finance, necessariamente, como todos os fenômenos econômicos, ele é resultado de um determinado contexto político, social, econômico. Tá joia? Qual é esse contexto? Quando a gente está falando do desenho das operações de Project Finance internacionais, a gente está falando daquela história complexa da liberalização conjugada dos mercados de infraestrutura com o mercado de capitais, em que, por um lado, você tem o excesso de recursos e, por outro lado, você tem a demanda por esses recursos. E o teu problema fundamental é como é que você consegue gerar garantias de absorção desse excesso de dinheiro. Então, talvez o melhor exemplo para tentar ilustrar o que seja Project Finance são as operações de mercado imobiliário. Acabou a luz do Cassião. Todas as operações de mercado imobiliário significa dizer você financia a construção do imóvel e o próprio imóvel é a garantia de financiadores sobre aquela operação de crédito. Quando você está falando de uma operação de Project Finance, você financia a construção de um projeto e o próprio projeto é a garantia dos financiadores. Claro, não tão simples. Uma coisa é um imóvel, que é um ativo, que tem uma determinada liquidez, e quando você fala de um projeto, o projeto não tem um ativo e não tem liquidez de ativo. Então, você precisa criar garantias intrínsecas dentro do projeto para viabilizar a captura desse excesso de liquidez. Essa é a natureza do Project Finance internacional. Quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um contexto completamente diferente. Basicamente, o que a gente está falando é do esgotamento orçamentário da década de 80, que impossibilita você manter não somente a realização de novos investimentos, mas a gestão das suas companhias estatais. Você deixa de pagar não só o OPEX, o CAPEX, como você passa a não conseguir cobrir OPEX. E a ideia toda de Project Finance é como você cria mecanismos de gestão que garantam que os novos projetos de infraestrutura não afetarão o equilíbrio macroeconômico do teu país. E que, moçada, pô, deu certo. Cara, que droga, olhamos para a história. Você está falando que você começa a fazer isso em 1991 com as privatizações, entra no mundo do Project Finance de fato em 94, 95, com a aprovação das leis da lei de concessões e o volume expressivo de desembolso do BNDES, já em 94, um pouco nessa linha das operações de BF, e em 2004, 10 anos depois, você está com o teu orçamento equilibrado. Claro, não é só o Project Finance que é responsável pelo equilíbrio fiscal, é uma conjugação de fatores. E essas coincidências é que assustam, porque na hora que você muda para a lei de PPPs e você abre para novos projetos que você possa ter que contar com uma contraprestação pecuniária paga pelo Tesouro do Poder Público para não somente cobrir o CAPEX, mas o custeio desses projetos. Claro, vocês vão falar, Fernandinho, você está me dizendo que foi a PPP que quebrou o país? Óbvio que não foi a PPP que quebrou o país, pelo amor de Deus, até porque a PPP é um mecanismo extremamente eficiente, mas é exatamente esse conceito de que você está absorvendo novos custeios, absorvendo novos investimentos, absorvendo novas políticas públicas sem ter qualquer relação com a capacidade de geração de caixa. Essa que é o que prevalece hoje. Se vocês olharem a entrevista do presidente Lula ontem no Café com Jornalistas, é exatamente a crítica toda àqueles que criticam gastos sociais. Você fala, olha, quem critica gasto social não entende de país, e todo mundo que critica gastos sociais fala, vai com calma. Porque o problema é que ninguém está dizendo que o gasto social não seja extremamente importante, ainda mais num país com desigualdades como o do Brasil. O que você está dizendo é, toma muito cuidado com o gasto social, porque se você perde o controle do gasto social, por mais gasto social que você faça, os maiores prejudicados vão ser as populações mais pobres. Então, o gasto social ele volta como um bumerangue na sua belíssima testa. Tá, aí você morre com ela, como foi a crise de 2014. Toma muito cuidado
com irresponsabilidade fiscal, por mais que ela seja por uma causa que você queira julgar como nobre, questões de gastos sociais, ainda que muito do que está em discussão não são só as causas nobres nessa articulação do Congresso, é o uso do orçamento público também de acordo com uma série de outras doutrinas que não somente a política macroeconômica. E é um pouco essa coincidência de fatores que vai nos assustando no ano de 2016, 2018, etc., etc., quando você está tentando reconstruir alicerces para o Project Finance que exatamente, de certa forma, traduzam uma visão mais comedida sobre a forma como você administra o teu orçamento público. Definitivamente, a gente ainda está construindo os alicerces da próxima geração, dado que a geração do Paulo Guedes, de certa forma, nem teve chance de começar aquilo que eles tentaram. Não sei se daria certo ou daria errado, aqui não estamos para fazer qualquer julgamento. Eu, particularmente, diria tem muito pouca chance de dar certo, porque para um país... Uma coisa é você fazer uma política liberal extrema, como você no Chile, que é aquilo que a gente fala, um país de 11 milhões de habitantes, metade do PIB da região metropolitana de São Paulo, que tem suas complexidades, mas você consegue controlar, entre aspas, o mundo agregado. Outra coisa é você jogar a mesma política liberal extrema, a ausência de Estado num país de 220 milhões de habitantes, com as diversidades regionais, setoriais e toda a complexidade social que nós vivemos. Então, não tenho muita certeza, mas sequer foi um movimento, sequer houve a consolidação daquilo que a equipe do Paulo Guedes planejou, dado que a realidade que se impôs a ele era muito diferente. E, a partir daqui, a gente passa por esse grande ponto de interrogação. Moçada, enfim, a segunda parte, a segunda escola na qual a gente vai buscar inspiração... Opa! Eu odeio esse barulho, depois eu tento tirar ele. Que a gente vai buscar inspiração para discutir, afinal, o que é Project Finance, ele está menos nessa leitura de história econômica e mais no entendimento do que é a natureza do mercado financeiro. O que é o papel que o mercado financeiro desempenha na nossa sociedade. E, a partir do entendimento da natureza do mercado financeiro, do papel que o mercado financeiro desempenha, como você constrói, de novo, moçada, instituições e instrumentos. O tempo todo a gente vai entrar, a partir da semana que vem, e só discutir instituições e instrumentos. Agora, por que eles existem é a parte mais legal, mais importante do nosso curso. O que é o mercado financeiro? Para a gente começar isso, a gente precisa passar pela figura zero de todo e qualquer curso de economia, seja macro, seja micro, seja finanças. Os 3 cursos começam com essa figura como aula introdutória. Qual é a forma mais simples de você expressar o funcionamento de uma economia? A forma mais simples de você tentar representar o funcionamento de uma economia é você quebrar essa economia em 2 agentes e 2 mercados. Como assim? Agentes produtivos aqui embaixo e famílias aqui em cima. Agentes produtivos vão ser chamados de firmas, corporações, de empresas, vão ser chamadas de como vocês quiserem. E as famílias, indivíduos, unidades consumidoras, households, o que vocês queiram chamar aqui em cima, como unidades que consomem aquilo que as firmas produzem, ao mesmo tempo que elas ofertam os inputs, os insumos que as firmas precisam para produzir. Ou seja, a ideia é que a tua economia é formada por um conjunto de firmas que contratam recursos no mercado. Quando você olha o que você precisa, por exemplo, para você produzir, desde os serviços mais simples até os serviços, produtos mais complexos, como aviões ou espaçonaves ou telefones celulares de última geração, tanto faz. Basicamente, o que você vai resumir a tua economia é dizer: você precisa de capital, você precisa de trabalho. Porque se você dispõe de recursos financeiros e você dispõe
de recursos humanos, você consegue transformar capital e trabalho em produção. Produção que vai ser de bens e serviços que vão ser comprados pelas famílias. E as famílias compram esses bens exatamente com a renda proveniente do capital e do trabalho que eles ofereceram no mercado. Então, na hora que você quebra a tua sociedade em dois tipos de agente, e aí sim a bibliografia é qualquer livro de introdução à economia começa por aqui, ele vai dizer, olha, as famílias são aqueles que vendem no mercado a sua força de trabalho e emprestam no mercado o seu capital. Porque firmas, moçada, são organizações quase que imateriais, constituídas com o objetivo exatamente de agregar capital e agregar trabalho para transformar esses insumos em produtos, tá joia? Produtos vendidos no mercado de bens e serviços exatamente para as famílias. Quando as firmas recebem as suas receitas de vendas, vamos pensar em contabilidade absolutamente trivial, então eu tenho a primeira linha do meu income statement são as minhas gross revenues, tá joia, receitas, esquece a existência do governo, depois a gente põe o governo na nossa equação, menos aquilo que eu paguei de insumos das minhas cadeias produtivas anteriores, aqui a gente está pensando numa firma de uma árvore só, então não tem insumo, menos o que eu paguei de salários, menos o que eu paguei de aluguel, menos o que eu paguei de juros, tudo receita menos tudo isso é o meu lucro. E quando eu volto para o lado de cá, eu vou distribuir tudo aquilo que eu recebi como receita de volta para as famílias como salário pelo trabalho que eles ofertaram nesse mercado, como juros pelo capital que eles emprestaram nesse trabalho na forma de empréstimos, como aluguéis pelo capital que eles emprestaram na forma de locação de imóveis, de máquinas, o que quer que seja, e aquilo que sobrou eu devolvo para as famílias na forma de distribuição de dividendos. Ou seja, no fim do dia, uma firma, tudo que entra sai. Tá joia? Até porque as firmas, elas são só organizações, elas são formas organizacionais. Elas não são entidades de vida própria. Uma firma não tem dinheiro. Uma firma não tem capital. Quem tem dinheiro, quem tem capital, é a família dona da firma. O meu escritorinho tem um patrimônio líquido lá, mas o patrimônio líquido não é da firma, é meu, que sou acionista do meu escritorinho. Uma grande empresa como a Toyota ou como a General Electric, ela não tem dinheiro, ela não tem capital. Quem tem capital são as centenas de milhares ou milhões de acionistas da General Electric que compraram ações no mercado de capitais. Emprestaram dinheiro para a General Electric produzir turbinas, equipamentos médicos, Tupperware, o que quer que seja, e que esperam receber de volta os dividendos gerados pela General Electric a partir da produção e da comercialização da produção dessa empresa. Tá claro, moçada? Então, na hora que eu separo essa sociedade em dois agentes fundamentais, indivíduos, famílias, pessoas que existem, que detêm trabalho, detêm capital, e firmas que são formas organizacionais de produção, eu quebro também esse mercado em dois lados. Eu quebro o mercado à direita, o mercado de recursos, ou seja, o mercado no qual as famílias ofertam o seu trabalho, nos quais as famílias ofertam o seu capital, e o mercado que é comprado pelas firmas para que elas possam organizar, e o mercado de bens e serviços. Então, uma organização como a Abdib, ela vai ao mercado e contrata a mão de obra desse que vos fala,
exatamente para produzir cursos de Project Finance do outro lado. Os bancos vão ao mercado e contratam 10, 12, 15 mil pessoas para produzir serviços financeiros do outro lado. A General Electric, a General Motors e a Toyota vão ao mercado contratar 130, 150, 200 mil pessoas para fabricar bens como turbinas, como equipamentos médicos, como navios e o que quer que seja, ofertados dos outros lados, que vão ser consumidos pelas famílias. Claro que, quando a gente está falando de firmas que contratam mão de obra, capital e vendem bens e serviços, a gente está falando de cadeias extremamente curtas, uma cadeia de um elo só, que é, evidentemente, uma ficção. Se a gente imaginar uma serviços de consultoria ou alguma coisa do gênero, porque é a contratação de uma pessoa e a oferta nesse mercado. Em 2024 é muito mais sofisticada do que isso. Não existe uma cadeia produtiva de um elo só de qualquer coisa relevante. Aliás, até anedoticamente, um dos casos que eu mais gosto é um livro antigo de um amigo meu, com quem eu trabalhei nos idos de 2005, se eu não me engano, no Banco. A história deles ele era o ministro do interior da Venezuela logo antes da ascensão do Chávez. Quando o Chávez é eleito, ele se pirulita para os Estados Unidos, ele meio que se exila por lá, ele vai se tornar um dos officers do Banco Mundial. A gente trabalhou, acho que até antes, 2002, 2003, alguma coisa do gênero. Ele sai do Banco Mundial e ele vai para uma revista chamada Observer. E 2, 3 anos depois, ele volta para o Brasil e publica um livro. Eu acho que o livro se chama Sobre o Ilícito. Faz tanto tempo que eu nem lembro, para falar a verdade, do nome direito do livro. E aí ele veio ao Brasil e a gente acabou encontrando, e quando ele estava com a turma do banco, eu perguntei, e aí, o que é a história do livro? Você não vai ler? Eu falei, lógico que não. Então vai, deixa eu te contar. E eu conto para vocês. O Lícito começa a seguinte história. Ele tirou férias na hora lá do banco, da Observer, foi para Roma, estava lá no Museu do Vaticano, naquela fila enorme, na Praça São Pedro, esperando para entrar. Aparece um africano enorme. Olha, quer comprar aqui uma carteira Prada, 50 euros, né? Ele não ia comprar carteira Prada falsificada nenhuma, mas ele começa a puxar papo com o cara, ele estava sozinho por lá, não, sou da Nigéria, e aí você tem toda aquela loucura, aquele horror do Boko Haram. Aí eu e minha família, a gente resolveu fugir da Nigéria, subiu pela Líbia, era a época da Al-Qaeda estava por lá, e a gente contratou um coiote que tirou a gente da Nigéria, subiu para Sicília, travessia mais tranquila, chegamos no sul da Itália, subimos, tem uma dívida caríssima com o tal do coiote, e para pagar a dívida eu preciso trabalhar vendendo carteiras Pradas falsificadas. E quer comprar ou não quer comprar? Não comprou, voltou para Nova York, e semana seguinte ele encontra um porto-riquenho vendendo a mesma carteira Prada na Quarta Avenida. Aí com a história, sou porto-riquenho, barará, coiote, Estados Unidos, cruzou a fronteira do México, o Rio Grande, aquele absurdo inteiro, cruzou, blá, 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 conseguiu chegar em Nova York, estava vivendo ilegalmente, ilicitamente, vendendo carteiras Pradas falsificadas. Quer comprar ou não quer comprar? Aí ele já ficou incomodado. Cara, o que é isso? Aí ele resolve começar a acompanhar e descobre que na semana seguinte era o lançamento mundial da carteira Prada. Aí ele falou, não é possível. Aí ele começou a fazer mapeamento da cadeia do ilícito, desde o cara que roubava o protótipo da carteira Prada, de dentro da Prada, mandava esse protótipo para a China, na China, que era o caso de fato. Eles fazem o que a gente chama de engenharia reversa, eles desmontam a carteira Prada, aprendem a fazer o design com materiais muito mais simples e baratos, apesar de quase tão perfeitos quanto, eu que sou mais bobo que todo mundo, jamais diferenciaria uma carteira verdadeira da falsificada, pelo menos não no primeiro olhar. Aí você produz, não é uma 2, 10, 100 carteiras falsificadas, você produz algumas centenas de milhares de carteiras falsificadas, ou seja, você tem uma fábrica gigantesca na China para produzir carteiras falsificadas, você tira isso daqui da tua fábrica e, cara, não é uma senhorinha velhinha de 80 anos com um chapéuzinho assim
que vai sair para vender aquelas carteiras. Você enfia isso daqui num container de 40 pés, manda um container de 40 pés para Nova York, manda um 40 pés para Fiumicino, chega nos portos, esses containers simplesmente fazem, opa, sumiu. Vocês viram o container? Sumiu, não tem mais container nenhum. Isso acontece com uma frequência enorme, os containers acabam sendo descaminhados nessa situação inteira, e aí eles chegam lá na frente, encontram essa última cadeia produtiva, ponta do elo, que são os coiotes que contrabandeiam pessoas e que têm uma certa dívida, então eles podem prover essa mão de obra dentro da cadeia ilícita para fazer a venda de carteiras falsificadas. Sabe quantos elos produtivos na cadeia produtiva de uma falsificação de carteira? 196 elos mapeados. Ele conversou com as pessoas. Cara, até para falsificar uma carteira, é um sistema produtivo extremamente sofisticado que demanda tudo aquilo que a gente falou: recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros. E quando a gente começa a olhar essa construção toda, quando você começa a procurar o que é o papel do mercado financeiro, o papel do mercado financeiro nada mais é do que a tentativa de você institucionalizar de forma eficiente a relação entre indivíduos que poupam e famílias que investem. Nada mais do que isso. É a ideia de você criar, ao invés de você dizer, o que seria o mundo sem o mercado financeiro? Seria eu dizendo, cara, eu tenho, sei lá, poupança da família, R$150 mil, eu vou ter que sair no curso de Project Finance falando, moçada, eu tenho R$150 mil, quem precisa de um empréstimo para investir na empresa de vocês? A intermediação financeira sem o mercado financeiro, e é isso que é a revolução financeira dos inícios do século 13, 14, que a gente discutiu tanto, ela é muito ineficiente. Ela é tão ineficiente que você está restrito à tua capacidade de investimentos, ou do teu recurso próprio, ou do teu primeiro círculo de amizades. Você não consegue mobilizar recursos. Você que tem recurso não consegue empregar, e você que precisa de recurso não consegue achar quem possa te empregar. Então, a natureza do mercado financeiro nada mais é do que a tentativa de você, espera que eu vou só parar aqui, justamente de você tentar intermediar de maneira eficiente a relação entre indivíduos que poupam e famílias e firmas que investem. O mercado financeiro é parte do mercado de fatores, é parte do mercado de insumos, é um grande mercado de insumos que a gente olhava naquele grande oceano azul, ou seja, a gente olhava dentro dessa figura essa história toda de um grande mercado de recursos que vão transformar trabalho disponível em trabalho recursos disponíveis, recursos financeiros disponíveis e recursos empregados e assim por diante. E esse modelo vai seguindo. E você constrói o mercado financeiro exatamente a partir do perfil operacional que você gera, que você tem, que você procura. O que eu quero dizer com isso? Aqui começa o case study mais legal do nosso curso para a gente explicar, no fundo, o que é Project Finance. A gente vai fazer o case study da Dé, você foi eleita, desculpa, como nosso case study, tá joia? Assim, nada pessoal, de verdade, mas eu vou contar a história da Dé para vocês, é uma fábula, não levem a sério, mas eu vou contar a história da Dé para vocês. A Dé é uma excepcional executiva, uma pessoa super capacitada, mas ela está de saco cheio da vida executiva, da vida empresarial, ela precisa renovar. Ela ouviu em todos os lugares que o mais legal da vida é ser uma empreendedora. Então, a Dé está pensando em dar uma dica na carreira executiva dela para se tornar uma empreendedora de que ramo, Dé? Vai, Dé. Que nome eu posso escolher qualquer um? Qualquer uma, lógico. Moda. Moda! Têxtil, acertou. A Dé vai abrir uma loja de calçados no shopping
Jardim Sul, aqui na Giovanni Gronchi, perto de casa, alguma coisa do gênero, porque ela quer se tornar uma empreendedora do mercado da moda. Então, ela resolve que ela vai vender somente sapatos tamanho 36, afinal, se der errado o negócio, pelo menos a 10 eu estoque. Claro, moçada, brincadeiras à parte, você, por isso, entrou no seu curso de Project Finance, você está ansiosa, angustiada, e chega logo nas respostas, meu Deus do céu, onde que eu vou arranjar grana para montar o meu empreendimento? Você precisa... Então, a gente vai falar, peraí, você já montou o teu business plan? Vou já, lógico, parte 3 do nosso curso, a gente vai montar toda a arquitetura do plano de negócio, minhas projeções, bases de receita, despesas, etc, etc, etc. Mas antes da gente chegar... Bom, tendo feito o teu business plan, você chega à conclusão que para fazer o start do teu negócio, você precisa alugar uma loja no Jardim Sul, você precisa comprar um determinado volume de estoque, o resto é consignação, pagar luvas, pagar isso, pagar aquilo. Então, você faz um business plan e a conclusão que você chega é que o capital de giro inicial que você precisa é de R$200 mil. A Débora precisa de R$200 mil, galera. Qual é a porta do mercado financeiro que a Dé vai bater? Ou seja, quando a gente fala que o mercado financeiro no Brasil e no mundo se organiza de uma determinada forma, é porque existem necessidades a serem supridas a partir da disponibilidade de recursos que existem, tanto de poupadores de indivíduos locais, quanto dos próprios indivíduos internacionais. Então, até apela para vocês, porque o Fernandinho só enrola. Gente, aonde eu vou arranjar R$200 mil? Como é que funciona o tal desse mercado financeiro, o mercado de capitais? E a gente vai falar, é o seguinte, vamos começar pelo começo e a gente vai trabalhar cada uma das duas trilhas. O que significa trabalhar cada uma das duas trilhas? Você, para arranjar R$200 mil, você pode buscar duas alternativas. Você pode se financiar via mercado bancário, você pode ir ao seu banco de relacionamento, ao banco comercial tradicional, e tentar buscar um empréstimo, uma operação de dívida, conhecida nos livros textos como capital de terceiros. Ou você pode buscar um investidor que vai participar da construção desse negócio com você, na posição de sócio, porque ele não está te emprestando, ele está comprando uma participação societária dentro do teu negócio. E o teu investidor tem, obviamente, características muito diferentes do que um financiador, um prestador, do que um banco. Primeiro, porque ele participa da gestão do negócio. Segundo, porque ele, assim como você, vai viver dos resultados que esse negócio der, ou seja, do caixa, do resíduo de caixa que sobra ao término de todos os meses de trabalho árduo. O banco não, o banco está preocupado no recebimento dos seus juros e, claro, na amortização do empréstimo que você fez junto com ele. São dois tracks completamente diferentes. Ah, Fernandinho, legal. Vamos começar estudando o mercado de acionistas, conhecido como mercado de equity. E eu volto a pergunta para vocês, galerinha da minha vida, até porque hoje a turma está... Eu não sei se eu estou muito confuso, eu acho que sim, talvez um pouco no curso, mas a turma está muito silenciosa. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Dani, a Débora precisa de um investidor que vai entrar com R$200 mil na abertura de uma loja de calçados de moda, lógico, no Shopping Jardim Sul, aqui em São Paulo. Qual é o perfil de investidor, Dani? Dani? Rogerinho, me ajuda. Anybody? Um círculo mais próximo de confiança. Exatamente. Este mercado, onde a Débora
vai achar um acionista interessado em participar com ela, é o chamado mercado de Triple F, mercado conhecido como Family, Friends and Fools. Então, a Dé, na realidade, não vai buscar nem Friends, muito menos Fools, ela vai falar com o pai dela. Tá joia? Então, ela espera o almoço de domingo à noite, domingo à tarde, com a família toda. Ao chegar no almoço de domingo à tarde com a família toda, depois do almoço, a hora de tirar os pratos e levar para a cozinha, ela vai virar e falar: pai, preciso conversar com você, estou pensando em sair da empresa, estou pensando em abrir meu negócio próprio, estou pensando em me tornar uma empreendedora, eu sempre amei o mercado de modas, eu fiz aqui um business plan de acordo com as melhores práticas que o Fernandinho passou no curso de Project Finance, cheguei à conclusão que eu preciso de uns 200 mil reais, será que você entra comigo? E o pai da Dé vai virar e falar: lógico, minha filha, afinal, a sua felicidade é tudo que me importa e 200 mil reais é alguma coisa que eu consigo enfrentar e não temos problema. A gente vai fazer, então... Eita, pera, vocês estão vendo aqui, não? Está compartilhando? Agora não. Não. Ué, que estranho. Então, eu tempo não. tenho esse mercado de family, friends and fools, no qual... Não, family, friends, claro. No qual a Débora consegue encontrar um acionista, um sócio que esteja disposto a entrar com tão pouco dinheiro, porque é um capital efetivamente muito pequeno. E se a gente olhar, na verdade, Friends, Families and Fools, um apelido, uma brincadeira do mercado de Triple F nos Estados Unidos, na bibliografia formal, isso é chamado de mercado de balcão não organizado, porque não existe nenhuma instituição que regule a relação de empréstimos ou investidores em porte tão pequeno, com relações pessoais tão estreitas. O mercado de balcão não organizado, ele é caracterizado por três características, por três variáveis fundamentais. Primeiro, contratação. A Débora e o pai dela vão fazer um acordo vão assinar um NDA, um Non-Disclosure Agreement, seguido por um MOU, um memorando de entendimento, seguido por um acordo de acionistas. Moçada, a pergunta é séria. Eles vão passar por esses processos? Não. Não. Lógico que não. Eles vão virar e falar: minha filha, lógico, estamos juntos, etc. Então, naquele domingo, dia 21 de abril de 2024, o pai da Débora anota na última página da Agenda 2024 dele um statement dizendo: neste dia eu emprestei, ou eu aportei, ou eu transferi para minha filha Débora o montante total de 200 mil reais, equivalentes a uma participação societária de 50% na loja de calçados que eu e a Débora vamos abrir no Shopping Jardim Sul. Ponto. Essa é a natureza do contrato. É um registro um registro absolutamente informal, que se a Débora for a fundo dentro do direito civil, ela tem um enorme valor jurídico, não tem dúvida nenhuma, mas é alguma coisa que não foi redigida por advogados, não foi analisada, não observou condições constitucionais, normativas, infraconstitucionais, barará, barará, barará. É um contrato absolutamente informal. Moçada, esse contrato, que apesar de informal é um contrato, ele é monitorado. Existe um agente de monitoramento responsável por saber se a Débora está cumprindo com as condições contratuais pactuadas? Não. Não sei, não tão rápido. Dé, você tem irmãos? Tenho 2. Então vai ser monitorado. Eles vão passar todo fim de semana falando: Dé, você pagou papai? Dé, você está fazendo direito? Dé, você não está roubando o dinheiro do papai, né, Dé? Vocês conhecem esse inferno, moçada? É família, com negócios, confusão dá certa, mas assim, ainda assim, é um monitoramento feito pelos irmãos da Dé.
nenhuma preocupação a mais. E se algum dia der falar, gente, esse mês eu não vou distribuir dividendos para o papai, porque eu vou pagar o curso de Project Finance ou alguma coisa do gênero, nenhum deles vai entrar, ou pelo menos nenhum deles deveria entrar na justiça para executar as condições contratuais e obrigar a Débora a pagar os dividendos direitos. Não faz o menor sentido uma coisa dessas. Ou seja, essa característica do mercado de balcão não organizado, ou, como dizem os americanos, over the counter, é exatamente aquilo que, inclusive, foi o cerne do mercado financeiro até a entrada das grandes operações de crédito dos bancos americanos. Grande parte do capitalismo se desenvolve em cima das operações over the counter, e que tem essa relação de contratação, monitoramento e execução extremamente informais, mas que, graças a Deus, não vai precisar ser executado nada, porque o negócio da Débora vai dar certo, não tem dúvida. Ela entende pra caramba de moda, ela consegue criar linhas ou trabalhar com produtos que são exatamente aquilo que o mercado demandava. Então, o negócio pega um vento e popa incrível, começa a crescer, começa a inflar, e aí a Débora resolve dar voos mais altos. Ela resolve que ela precisa, então, agora expandir a loja dela para pelo menos mais uns 2, 3 shoppings. Então, ela vai abrir uma loja no Shopping Morumbi, ela vai abrir uma loja no Center Norte, ela vai abrir uma loja no Shopping Anália Franco, e para distribuir toda a mercadoria entre as unidades de venda dela, ela vai montar um centrinho de distribuição em Alphaville, ela vai deixar uma van para fazer essa operação logística. Legal pra caramba, legal pra caramba. Mas, assim, alugar 3 lojas, 4 lojas, com reforma, luvas, um centro logístico, comprar uma van, alguma coisa do gênero, não é mais 200 mil reais. Agora precisa de uns 2 milhões de reais para mais. Então, adianta para a Débora virar e falar: pai, o nosso negócio deu certo, super legal, vamos expandir, vamos. Agora você integraliza 2 milhões de reais. Adoraria que seja a Débora fala, imagina, isso não é nada. Mas, normalmente, para as famílias brasileiras, isso é, sim, alguma coisa bastante significativa e que provavelmente está muito além da capacidade das pessoas envolvidas em operações de family, friends and fools. Mesmo que a pessoa tenha essa grana, ele não vai virar e falar: perfeito, vou arriscar toda a poupança da minha vida e montar uma operação como essa. Obviamente, as ordens de grandeza são brincadeira, tá, moçada? Isso aqui tudo varia um pouco. Mas, se você não pode contar com família, como é que chama o próximo elo nessa cadeia de investidores? A gente está sempre no track do equity, você está sempre procurando quem é o sócio que pode entrar contigo para fazer essa operação rodar. Fechou? Quem é o próximo? Quem lembra? Galera, esses caras têm uma evidência. Mercado financeiro. No banco, você está trazendo para o track de baixo. Você está saindo do investidor e vindo para o financiador. Eu quero ficar no investidor. Eu quero ficar só com sócio na minha conta. Como é que chama esse cara? Via de regra, esse cara se chama Angel Capital. O cara que vai trazer um aporte até mais ou menos Travou. aqui. Eita. Pessoal? Voltou agora, Fernando. Eita. Começou a falar de Angel Capital. Travou. Eu falei, tu não, pelo amor de Deus. Moçada, esse cara de 2, 3, 5 milhões, o Angel Capitalist, é exatamente aquele perfil da turma do João, da Polishop, acho que era a Cristina Arcangeli, se eu não me engano. Era a turminha, essa turma que faz investimentos que já não são investimentos de 200 mil reais, não faz sentido para eles investir em alguma coisa dessa ordem de grandeza, mas também não são centenas de milhões de reais. E são esses negócios, é uma rede de calçados, é
uma rede de restaurantes, é uma fábrica disso, alguma coisa daquilo. E alguém que, como investidor, como sócio, ele tem algumas características importantíssimas. Primeiro, a empresa da DE é uma empresa de garagem. Não adianta exigir da Débora um nível de profissionalização na gestão do negócio dela ímpar. Cara, o sócio vai sentar com você e vai ser gestor junto com você. Aliás, tem um outro programa, não lembro se é do History, de onde que era, o sócio, que é exatamente isso, é um cara que vai procurando negócios no qual ele possa ter participações, ele vai estudando a resiliência, a lógica, os riscos, como funciona aquilo. Para isso, não adianta ter um contrato super complexo, mas ele vai ter um contrato, ele já é um terceiro, ele não é family, nem friends, nem fools, ele é um investidor, tá joia? Esse cara vai ter algum mecanismo de monitoramento do contrato dele? Claro, ele vai estar na gestão, ele está com a bunda sentada na gestão automada, acompanhando dia a dia o que está acontecendo com a contabilidade da empresa, com as finanças da empresa, com o procurement da empresa. Ele monitora, mas ele monitora exatamente via essa presença, essa convívio, não por mecanismos formais de monitoramento. E, claro, da hora que ele percebe que está existindo algum tipo de desvio de conduta ou algum tipo de problema de gestão ou alguma não conformidade em tudo aquilo que era originalmente previsto, ele executa, mas assim, dificilmente ele vai entrar na justiça contra os sócios ou ele vai criar uma regra super leonina, ele vai tentar recuperar, tirar o dinheiro dele de dentro daquele negócio, de alguma forma, forçar até, eventualmente, um acordo para isso, extrajudicial, e vai cair fora. Ele não vai ficar processando uma empresa que, inclusive, muito provavelmente, a essa altura do campeonato está quebrada. Aquilo que você vai executar o quê? Você vai executar a van velha que a Débora comprou? Não vai. Então esquece, moçada. Mas também nada disso vai acontecer, porque esse negócio vai dar certo, esse negócio começa a crescer, do shopping Anália Franco, Center Norte, Guatemi, a Débora está se tornando uma das grifes queridinhas do Brasil na área de calçados, pessoas vêm de outros estados somente para visitarem, conhecerem as coleções de calçados da doutora Débora. A Dé acha que é o momento agora então de expandir para todo o estado de São Paulo, e para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, para Franca. Ela estuda os mercados mais importantes, Campinas, até mesmo Curitiba, no Paraná, aonde Curitiba, vocês sabem, na verdade é o ponto focal de todo mundo que faz teste de modas, que fazem, inclusive, Delphis e outras técnicas de pesquisa para você entender se aquele produto vai pegar ou não. Então, mas, para ir para Curitiba, para ir para outros municípios do estado, ela vai precisar outro valor. Ela vai precisar pelo menos de uns 20 milhões de reais. 20 milhões de reais não é mais o João, já não é mais a turma do Shark Tank, já não é mais o Angel Capitalist. Moçada, o Angel, juro para vocês, eu tenho uma amiga que era uma querida na época que eu estudava alemão, ich habe viel Deutsch gelernt, e ela exatamente era ex-Procter & Gamble, da área de marketing, e aí juntou ela quando pediu demissão da Procter, com um amigo que veio do mercado financeiro, que entendia de finanças e contabilidade, com outro amigo que era CEO de uma empresa, então entendia de gestão geral. Vieram 5 amigos, cada um deles casou uma grana boa, na época, exatamente 4 milhões de reais cada um, e montaram um fundo de 20 milhões de reais entre eles. E exatamente a ideia do fundo era essa, investir em negócios de 2 milhões, 3 milhões, alguma coisa do gênero, e ter um portfóliozinho de negócios online, de negócios disso e daquilo. É super interessante. E esse era o cara que investia com a Débora naquele momento. E aí, quando a Débora fala, agora eu preciso de 20 milhões, não dá mais para virar para o cara e falar, agora aporta 20 milhões. É a grana toda do fundo. That's not gonna work. E a Débora precisa subir de novo alguns andares. Como é que chama o próximo investidor, o próximo sócio da Débora?
Venture Capital, capital de risco. Venture Capital, valeu, Cassinho, exatamente. Ou seja, você já não está falando mais do investidor que usa calça jeans e camiseta polo, que senta ao teu lado na gestão da empresa, que tem um trato, assim como o Fernandinho, absolutamente informal e leve, que procura relevar um monte de besteiras que a gente faz. Não, a hora que a gente vem para esse cara, a gente está falando de um cara diferente. A gente está falando de marcar num fundo de Venture Capital aqui na Vila Olímpia, na Berrini ou na Paulista. A gente está falando que você vai chegar no escritório com um cara que tem um MBA legal, que está sentado numa mesa de mármore, usando um terno e gravata e falando, what's the business plan? E aí não adianta chegar com o cara com uma história para ser contada sobre o teu negócio. Não é aquele tiro de 10 minutos, 5 minutos que você tem no Shark Tank. Você vai levar um business plan de verdade para um cara que é malandro, para um cara que entende pra caramba, que não é um cara que dá nó em pingo d'água, é um cara que dá nó em vapor d'água, é um cara que entende muito do que fala. Então, na hora que você muda de andar e você sai do Angel Capital e você vai para o Venture Capitalist, basicamente você está indo para um cara que vai sentar com você e o processo de contratação não é um processo de contratação trivial. Ele é um contrato de umas 200 laudas, é um contrato pesado pra caramba, é um contrato que vai ter todas as condições tradicionais de first refusal, vai ter contrato de drag along, tag along, vai ter um monte de condições de permanência societária, condições de diluição. É um contrato que vai ser um sócio que, obviamente, ele não vai estar sentado do teu lado de todo dia. Ele vai estar lá no escritório dele na Vila Olímpia. Então, para isso, ele vai precisar criar mecanismos formais de monitoramento. Quais mecanismos, tipicamente, moçada? Vai lá. Rogerinho, que me ajuda? Balanços, Balanço, auditorias. Exatamente. Balancetes trimestrais, balanço anual auditado. Então, eu quero uma auditoria, talvez não de uma Big Four, mas de uma auditoria de respeito que eu escolho qual é a auditoria, que vai fazer a verificação do funcionamento dessa empresa todos os finais de ano, onde está a empresa. E eu quero alguns mecanismos de acompanhamento online, 2 em particular. Eu quero ter mecanismos, os softwares de acompanhamento online, das receitas da empresa, eu quero enxergar o flow de vendas e, o mais importante, eu quero os mecanismos de procurement da empresa, eu quero saber como a empresa está comprando, porque as grandes sacanagens, obviamente, não acontecem no departamento de vendas, a não ser que você consiga desaparecer com coisas. As sacanagens, os desvios de condutas, estão no procurement da empresa. Então, eu sou malandro. Eu quero saber como é que a empresa está comprando, eu quero saber como é que a empresa está contabilizando estoque. Bom, e com todas as minhas malandragens, a Americanas fez o que fez, né, moçada? Então, para a gente dar uma enxergada no que é o desafio desse cara para colocar 20 pau, não é tão pouca grana. Então, eu tenho um contrato super sofisticado, tenho mecanismos de monitoramento que são sofisticados, e se o cara pegar qualquer desvio de conduta na questão de procurement, de venda ou na gestão da empresa, esse cara vai executar o contrato? Opa! Opa! Dizem os argentinos uma famosa frase, "Buevo soy yo", moçada. Lógico que vai. Por isso que quando a gente brinca que você passa de um andar para outro, aí acabou a brincadeira, pelo menos você vai para essa reunião com o seu personal economist, com o seu personal lawyer. Tá joia? E é engraçado, porque exatamente o ex-chefe da DE, que é um dos meus grandes amigos, o Zé Ricardo Biasio Simon, o Zé é um personal lawyer. Ele é o cara que vai com o acionista, que vai com o investidor, que vai com o empresário para esse tipo de situação. E a gente tem uma super dupla exatamente porque eu vou de personal economist. Você vai com o seu economista de bolso e com o seu advogado de bolso para discutir cláusulas contratuais, para discutir business plan, para discutir participação societária, para discutir valuation, para discutir premissas de negócios, para discutir
cláusulas de drag tag, blá, 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 blá. É isso, moçada. Esse é o mundo que você começa a viver na hora que você começa justamente a subir os andares. E se você derrapar, eles vão te matar, eles vão te processar. Mas, obviamente, a DE não vai derrapar nada. Ela vai se tornar a referência do Sudeste na região, no setor de moda, calçados, ela amplia para roupas, ela está quase pensando em entrar numa marca de cosméticos, a DE está voando, ela começa a sonhar grande, ela refaz o business plan dela, agora ela precisa de 200 milhões de reais. E a hora que a gente voltar na segunda-feira da semana que vem, em alguns instantes a gente termina essa parcela da matéria. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês já é: como é que chama um investidor que está disposto a aportar 200 milhões de reais no teu negócio? E a empresa é grande. Claro, não é mais o teu fundo de venture capital, Cassião. Esse cara se chama um fundo de... É muito arbitrária essa terminologia. Mas a gente está falando de um fundo de... É uma SA, um capital privado. Vai ser lá na frente. Private equity. Private equity, isso. É um private equity. E a gente continua brincando exatamente no que é essa cadeia dos sócios que a Débora está correndo enquanto ela está crescendo. Moçada, deixa eu dar só um passo atrás. Está claro que a gente está falando aqui, está falando de organização, de funcionamento do mercado financeiro. Eu tenho pessoas e eu tenho firmas. Não adianta ter uma instituição de mercado financeiro. O mercado financeiro é especializado. Eu tenho um cara que é especializado em financiar projetos de 2 milhões, o cara que é especializado em financiar projetos de 20 milhões, investir, o cara que é especializado em investir em projetos de 200 milhões. E quem é A não é B. Esse é o ponto fundamental. A forma como você constrói o mercado financeiro, ele vem exatamente da natureza do negócio que está lá embaixo, da natureza da firma. Quem é a firma? A firma é a Débora que precisa de 2 milhões ou é a Débora que precisa de 200 milhões? Quem é a firma? Por que eu estou falando isso? Porque quando você entra num curso de finanças, os bonitões dos professores de finanças, eu já fui um deles no passado, eles acham que finanças é um mundo em si mesmado, que finanças se explicam pelo próprio mundo de finanças. O problema é que finanças só faz sentido dentro desse contexto mais amplo, que você fala, quem você está financiando? Qual é a natureza do negócio de quem está sendo financiado? Qual é o serviço, o produto que está do lado de cá, ofertado por essa firma, para você definir qual é a porta que esse cara vai bater. E é isso que a gente termina na próxima aula, com a última resposta à pergunta. Afinal, o que é Project Finance? E aí, moçada, infelizmente acabou a fase mais divertida do curso e a gente entra em lenha. Aí a gente vai discutir fontes de financiamento, etc. Fala, Diegão. Considerando aí o que já foi falado nas últimas aulas, né, a história do dinheiro e tal, e esse início agora do financiamento, o dinheiro no mundo, ele é abundante e mal distribuído, ou ele é escasso, e aí os países mais pobres, eles ficam sem esse dinheiro? Não, total. Diegão, o tema era, o dinheiro era muito abundante e extremamente concentrado. É que o dinheiro abundante, ele gera riqueza em todos os patamares. Então, o fato de você ter dinheiro, ele era abundante. O fato de você ter 90 trilhões de dólares rodando pelo mundo, significa que um pedaço desse dinheiro vai acabar chegando na República Centro-Africana. E eu fui um dos caras que tentou levar, nunca chegou, mentira, mas eu tentei levar dinheiro para a República Centro-Africana, que realmente não dava, cara. Se vocês entenderem, quiserem entender, eu tinha um escritório em Cape Town, República Centro-Africana, vocês têm que assistir um filme chamado O Último Imperador da Escócia, para nossa Cinemateca. Tá joia? É dificílimo. Mas se fosse possível, você ajudaria a financiar o desenvolvimento até mesmo de países tão pobres, Mas, de qualquer jeito, o financiamento desses países tão pobres, é feito com o dinheiro dos países ricos. Ele é muito concentrado em todos os sentidos, Diegão.
ele é concentrado, nesses 90 trilhões, eles são administrados, se você me perguntar, óbvio, não tudo, mas vamos dar um chute super alto. Metade disso, você está falando de 50 trilhões de dólares, eles são administrados, eu diria que não mais do que 100 fundos. Não mais do que 100 fundos controlam mais da metade de toda a disponibilidade de caixa do mundo. E como nesse curso de Project Finance, os gestores dos 100 fundos se conhecem, se conversam e são amigos. Eu não faço parte do mundo dos 100 fundos. Na verdade, a gente tem uma relação muito forte com alguns deles por meio do nosso escritório no Canadá. Eu tinha um escritório em Toronto. Hoje a gente já teve escritório pelo mundo inteiro. E hoje eu sou associado a um escritório incrível chamado Aedilis, em Montreal. Amo eles, cujo grande propósito é exatamente a articulação com os fundos institucionais canadenses e asiáticos. E, assim, o nosso fundo mais próximo, mais querido e mais amado, aqui é a Depot, a Caixa de Depósitos do Estado de Quebec, ela deve estar com 600 bilhões de dólares em ativos sob gestão. O BlackRock tinha passado de 1 trilhão e essa turma toda corria. E, cara, então, eu não participo desse mundo, mas eu participava muito do mundo do Banco Mundial e da IFC e do BID. E é engraçado, toda vez que eu ia para Washington, você está em Washington, você tinha uma reunião que acabou meio-dia lá na Pensilvânia, aí você pegava os seus amigos do BID e falava, gente, eu estou livre, meio-dia, vamos almoçar, vamos. E é engraçado, porque Washington é frio e você tem aqueles túneis todos que se conectam para pegar o prédio do Banco Mundial, do FMI, da Casa Branca, etc., etc. Eles andam por baixo. E lá embaixo tem o Olive Garden, tem aquelas redes de fast food bem boas. E todo mundo se marca de conversar, de almoçar lá embaixo, porque até comem coisa rápida. E aí todo mundo troca informação lá. Então, esses 100 fundos, eles se falam todo dia. É impressionante. E eles decidem de onde eles entram, aonde eles saem. O grande problema, Diegão, é que os gestores dos 100 fundos eles estão em voo cego. No dia 24 de abril de 2024, assim como eu perguntei para vocês, gente, vocês sabem desenhar a próxima geração de Project Finance? E todo mundo silenciou por um segundo, eles estão silenciando por um segundo também. E está todo mundo tentando entender se existe a construção do novo modelo, da próxima geração de Project Finance no Brasil e no mundo, ou se eles vão... Não existe a próxima geração. Então, eles precisam voltar a ancorar no lado real da economia, e não nesse lado em que você faz a criação, você cava para criar os teus colaterais, as suas garantias. Esse dinheiro existe, ele está reduzindo na medida em que os bancos centrais estão enxugando os balanços, estão trocando dinheiro por dívida, estão absorvendo dinheiro e devolvendo dívida, pagando juros muito mais altos. Esse dinheiro reduzindo, ele se torna mais seletivo. Então, os países emergentes vão ter cada vez mais dificuldade em acessar essas linhas de financiamento, Diegão. Mas a pergunta é, existem? Existem. Eles estão lá ainda? Estão lá ainda. Ninguém está falando que eles acabaram. Eles estão mudando de perfil. Isso é fundamental de ser interpretado e bem entendido pela gente, porque é essa grana que move a droga do planeta Terra, galera. É eles que fazem o mundo girar em torno do seu eixo, não lembro agora se é na translação ou rotação, em 24 horas. As 24 horas foram eles que decidiram, não sei quando foi. Deve ter sido em algum almoço no Olive Garden. Eles falaram que 24 horas dava. Se eles tivessem escolhido 48, eu tenho certeza que o mundo rodaria em 48 horas, porque é a turma que faz o mundo rodar. Essa é o desafio do nosso curso, Diegão. É entender o que é que está se passando pela cabeça dessa turma, o que é que está passando pela cabeça dessa turma, como é que eles estão enxergando oportunidades, como é que todo mundo fala que o Brasil está barato, o Brasil tem oportunidades, etc., etc., mas está todo mundo stand-by. Só que o mundo inteiro está assim. Não é que é o problema do Brasil, é o problema do mundo. Para você colocar dinheiro no Oriente Médio ou na África hoje, você tem que ser bem aventureiro. Para você botar dinheiro na China, você tem que ser bem aventureiro. Para você botar dinheiro na Índia, talvez as coisas sejam um pouco mais fáceis. Mas imaginar que a Índia responde a pergunta qual é o flow financeiro mundial é um pouco longe ainda. A gente tem bastante trabalho no curso de Project Finance
dentro desse contexto para redesenhar como vão funcionar essas operações daqui para frente. Digão? Fechou? Eu fui bem evasivo na resposta, mas a verdade é que eu não tenho uma resposta muito mais precisa para te dar. Dinheiro existe, ele vai para os países mais pobres, ele torna os países mais pobres melhores, mas não quer dizer que ele desconcentre a renda. A renda continua concentrada, e cada vez mais. Fechou, moçada? Abraço, moçada. A gente se vê segunda-feira, às 6 horas da tarde. Um ótimo fim de semana para todos. Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Obrigado. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Valeu. Bom retorno, Cássio. Valeu.